quanto você, de fato, já se sentiu amada? E o quanto isso impacta na sua vida financeira? Eita! Vamos trocar essa ideia aqui nesse vídeo? Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Minona Oficial. Eu sou a Benaia e hoje eu já resolvi, entendeu, fazer um vídeo tiro, porrada e bomba. Faz um tempo que eu não gravo vídeos aqui no canal, né? Tava em alguns movimentos bem importantes dentro da Minona, inclusive um deles é o Doce como Mel, nossa comunidade linda e maravilhosa de abelhas, rainhas, né? Onde a gente trabalha poder pessoal, autoestima, onde a gente trabalha a nossa relação com o dinheiro e também onde a gente trabalha sobre as nossas relações amorosas, afetivas, enfim. Se você deseja fazer parte dessa colmeia e acessar 9 desafios poderosíssimos para você colocar em prática e ter uma transformação poderosa na sua vida, eu vou deixar o link fixado aqui embaixo, tá? Como eu fiquei um tempinho sem gravar vídeo aqui no YouTube, eu falei, vou voltar o quê? Basiquinha? Não, vou voltar com aquele conteúdo que é 2 tapas na sua cara. Do jeito que você gosta, do jeito que você ama, né, minha rainha linda e poderosa? E resolvi falar sobre a relação profunda que existe na nossa sensação dessa falta de afeto, de não ter experienciado tantas experiências de afeto em si, né, como a nossa alma gostaria, e o quanto que isso impacta diretamente uma relação não tão bacana assim com o dinheiro em si, tá? Se você é menina linda e maravilhosa, já deixa o seu like, né, pra falar assim, é isso, que bom que tem vídeo, gostei. Já deixa o seu like porque você sabe que vem coisa linda e poderosa. E se você ainda não é uma menina, se você está chegando nesse vídeo aqui agora, seja super bem-vinda, acesse esse conteúdo, acesse a mensagem que eu tenho aqui para compartilhar com você e se ela fizer sentido, aí sim você se considera, né, parte aqui dessa poderosa, o que, né, esse poderoso time de chefonas. E aí você se inscreve no canal, curte o vídeo também, compartilha com as suas gatas lindas e poderosas. Mas se você tá chegando agora, assista o vídeo para saber se você de fato se conecta com a energia aqui, ok? Bom, vamos lá, né? Esses são 2 assuntos que eu gosto muito de falar, né? Sobre relacionamentos amorosos e afetivos, sobre a nossa vida amorosa e sobre dinheiro, sobre money, sobre cash, né? Esses são os 2 pilares mais presentes dentro das trocas que eu trago aqui na Minona. Por quê? Porque essas 2 áreas da nossa vida, né, a financeira e a amorosa, diz muito sobre a nossa identidade, diz muito sobre lugares de merecimento, diz muito sobre traumas, sobre feridas, sobre angústias, né? Então, falar sobre essas 2 áreas é principalmente para que a gente possa acessar um processo de cura interno e profundo em si. E aí, quando eu trago essa relação, né, e essa pergunta no começo do vídeo, né, o quanto de fato você se sentiu amada, esse é um lugar, né, muito profundo dentro da gente, né? O quanto que, a partir da nossa história, muitas vezes a gente não acessou o afeto que a gente precisava naquele momento. Isso é mais comum do que a gente imagina. A grande maioria das pessoas teve um déficit em relação ao afeto, em relação às trocas afetivas e amorosas, né? A nossa sociedade não é uma sociedade saudável, né, onde as trocas amorosas, né, e vínculos e afetos acontecem de maneira saudável. E aqui eu não estou falando nem de uma relação de casal, eu estou falando de vínculos e de afeto dentro dos nossos lares, dentro do ambiente familiar, né, que é a origem aí onde a gente aprende muito, inclusive, sobre o afeto, sobre o amor e onde muitos dos nossos traumas, inclusive, nascem, né? Muitos dos nossos bloqueios nascem em relação às trocas afetivas e amorosas em si, tá? Mas existe esse ponto, né, de que a nossa alma pede por vínculo, a nossa alma pede, né, por esse afeto em si. Só que os nossos familiares, muitas vezes, né, não foram ensinados a amar.
É só a gente olhar para a nossa sociedade, né? E o quanto que a nossa ancestralidade é isso, a gente considera Brasil, né? A gente considera um país, né, escravocrata e afins, uma colônia, ou seja, né, esse movimento da sobrevivência que acabou superando o afeto, o vínculo, o carinho, a atenção, e isso é compreensível, tá? Então eu tô trazendo esse contexto histórico e social para que a gente olhe também, né, para esses ancestrais que muitas vezes não passaram ensinamentos sobre o afeto, sobre um toque, sobre um perguntar se você está bem ali e afins, né? Para que a gente também entenda que era difícil. Assim como é difícil pra gente hoje falar sobre esses assuntos e a gente conseguir se expressar de uma maneira saudável em relação aos nossos afetos, né? Então, antigamente era ainda mais difícil, né? E saber disso é para que a gente tenha consciência de que isso nos impactou. Isso nos impactou. E a nossa necessidade natural por afeto, por amor, por carinho, por atenção, por mais louco que possa parecer, dificilmente, né, você vai encontrar alguém que teve essas necessidades supridas. Dificilmente. Mesmo que você nasceu em um lar saudável, em um lar amoroso, né, a nossa sociedade, a realidade, infelizmente, é uma realidade que é isso. Que é a realidade que mesmo que os seus pais tivessem, né, eles se dedicaram pra caramba e eles foram pessoas incríveis, né? Em alguns momentos, provavelmente você sentiu a falta do afeto. Isso é para que você faça essa reflexão bem sincera internamente. Na sua infância, na sua adolescência, você sentiu falta do afeto? Esse é um ponto importante. Porque quando a gente traz essa consciência de que a gente sentiu essa falta do afeto, isso vai recair não só nas nossas vidas amorosas e afetivas, então na hora que a gente vai se relacionar amorosamente com alguém e muitas vezes traz uma carência, né? E endeusa muito ali uma pessoa, né? Então, nossa, coloca a pessoa ali no pedestal muitas vezes e a pessoa, né, é super mediana, né? Por que a gente faz isso, né? Muitas vezes porque nós estamos carentes de afeto. Só que a grande questão é que isso não impacta só a sua vida amorosa e afetiva, mas impacta a sua relação com o dinheiro. E é esse ponto que eu quero trazer aqui para você refletir. Okay? O quanto que muitas vezes a gente entra numa energia constante de insatisfação com a nossa conta bancária, né? É isso, né? As pessoas adoram falar que, não sei o quê, porque eu tenho dinheiro, porque o dinheiro é difícil, porque não sei o quê, nananã, né? E repetindo essas coisas que não são bacanas, não são legais, não são engraçadas em si, né? Mas sobre um lugar de a gente sempre precisar de mais dinheiro. Que é muito diferente de buscar pelo crescimento e ter uma experiência de prazer com esse crescimento. Mas é sempre no lugar da falta. Então, tá pouco. Sempre tá pouco. Sempre é o suficiente. Nunca sobra. Né? Sempre falta. E muitas vezes a gente entra num mood, né, tão frenético, tão da corrida de ratos, tão alinhadas, né, mesmo sendo extremamente críticas, mas aliadas a toda a estrutura capitalista em si, né, que esse capitalismo não é sobre você gostar de dinheiro, né? Por favor, né? Dinheiro existe muito antes do que o sistema capitalista em si, mas o capitalismo em você se desumanizar por conta do dinheiro. E esse ritmo frenético, né, em relação a não, porque eu preciso fazer o dinheiro, não, porque eu preciso fazer o dinheiro, porque eu preciso fazer o dinheiro. E muitas vezes isso esconde, na verdade, uma real necessidade de eu preciso de afeto. Eu preciso de afeto. Eu preciso de afeto. Eu sei, minha gata,
Isso é muito louco, mas isso é extremamente profundo. E a partir do momento que você tem consciência sobre isso, você vai repensar, inclusive, alguns movimentos que você faz em relação a como que você faz dinheiro, como que você não está conseguindo fazer dinheiro e na onde que você gasta o seu dinheiro em si, né? Então, eu trago muito, né, na Minona, principalmente agora, né, com o nascimento do Doce como Mel, que é essa perspectiva de você poder construir prosperidade material na sua vida de uma maneira doce, de uma maneira leve, de uma maneira como uma abelha rainha que produz esse mel em si. Eu percebo que muitas gatas não enxergam isso como possível, né? Como? Né? Dinheiro! Como que eu vou fazer dinheiro de uma maneira leve? Né? O último desafio do Doce como Mel foi sobre fazer dinheiro existindo. E eu trouxe, né, essa mensagem provocativa ali em si. Né? Como assim fazer dinheiro existindo? Porque eu tenho que trabalhar duro e tal. Né? E a gente tem esse primeiro ponto. Esse ponto de nunca sair desse lugar de esgotamento. Nunca sair desse lugar de esgotamento. Tá sempre ali, nossa, porque eu tenho que estar no corre, porque eu tô no corre, sou a gata do corre e tal. E parece que isso é sobre dinheiro, mas é sobre essa fome de amor, é sobre essa necessidade de ser vista, é sobre essa necessidade de ser amada. E isso se intensifica também quando o nosso trabalho a gente não enxerga como um trabalho, a gente enxerga como algo que vai fazer a gente se sentir amada. Como assim? Vou te dar um exemplo. Uma gata que não sabe cobrar. Ah, eu tenho dificuldade em cobrar. Como assim você tem dificuldade em cobrar em relação ao seu trabalho? É o seu trabalho. Por que que uma pessoa tem dificuldade em cobrar pelo trabalho dela? Porque ela está tentando ser aceita através do seu trabalho. Então, pessoas que têm dificuldade em cobrar, né? Pessoas que têm dificuldade em falar sobre o dinheiro ali dentro do seu negócio, dificuldade em pedir aumento, enfim, né? De falar sobre o dinheiro em si, dentro do ambiente de trabalho, seja ele qual for, muitas vezes essa pessoa está querendo aprovação. E essa aprovação, muitas vezes, é sobre ela querer ser amada, ela receber uma validação, ela receber um afeto. Então, quantas gatas fazem um monte de coisa de graça, fazem um monte de coisa que nem está dentro das suas tarefas ali, dentro de um ambiente de trabalho. E elas sabem que elas não vão ganhar nada com isso. Por que elas estão fazendo isso? Para serem legitimadas, para serem amadas. Trazendo isso de uma maneira mais profunda, né? Mas que o nosso subconsciente trabalha dessa forma. Para ele, a gente está buscando por aprovação. Mesmo que o nosso trabalho em si não é sobre isso. O nosso trabalho é sobre mercar. É sobre oferecer algo de valor para você e você me oferecer algo de valor. E não sobre você me dizer se eu tenho valor ou não. Mas quando a gente não trabalha as nossas questões relacionadas ao afeto, ao amor, aos vínculos ali em si, a gente vai descontar isso, né, nas questões que envolvem o dinheiro, acreditando que tá tudo bem, né? Eu nem sou uma pessoa que liga muito para essas questões amorosas, eu quero saber de dinheiro, né? E o quanto que isso tem a ver com essas questões também. E a gente chega num outro ponto também importante de ser compartilhado, que é sobre o consumismo em si, né? Ou seja, um lugar de eu vou ser amada, eu vou ser validada, eu vou ser aceita quando eu tiver tal casa, quando tiver tal carro, quando tiver tal celular, quando tiver tal bolsa em si, né? E aí isso é muito louco, porque é diferente quando, poxa, ai, é isso, determinada casa é o meu sonho. E aí você vai e você conquista essa casa e você experiencia essa casa e você tem momentos prazerosos, incríveis dentro dessa casa, o que é muito diferente de, eu quero tanto essa casa, eu quero tanto essa casa, e quando você tem a casa você, eu acho que eu quero tanto aquela outra casa, eu quero tanto aquela outra casa, eu quero tanto aquela outra casa, eu quero tanto aquele celular, eu quero tanto aquele celular.
lançou mais um. Ah, eu quero aquele outro celular, eu quero aquele outro celular. Ou seja, uma constante insatisfação. A fórmula perfeita. A fórmula perfeita para você se alienar e ficar na corridinha de ratos ali e pegar o busão lotado constantemente para você enriquecer alguém que você nem conhece e que não tá nem aí pra você. Um lugar de essa falta constante, essa sensação constante de escassez em relação ao dinheiro, que é, no fundo, também sobre uma escassez de afeto, de vínculos, de se sentir importante. E acredita que se tiver o dinheiro, aí sim, você vai ser importante. Muitas vezes você aceitando aquilo que você não merece, porque você não consegue falar sobre dinheiro dentro do seu ambiente de trabalho, você não consegue cobrar aquilo que você merece em si, porque você está buscando validação das pessoas e não uma troca justa financeiramente falando em si. E você vai descontar muito dessas coisas no consumismo e não investindo em coisas que vão trazer, né, uma sensação de prosperidade para você, de conforto, sabe, de felicidade, mas investindo, na verdade investindo não, gastando em coisas que vão fazer você querer gastar mais ainda, que vão só nutrir a sua insatisfação. Essa insatisfação porque eu ainda não tenho o que de fato é o importante, que é o afeto, que é os vínculos. Nossa, Benaia, você falou várias coisas aí, hablou, e o que eu faço com essa informação? O que eu faço com essa informação? Enfim, né? É um processo bastante profundo, né? São muitas coisas que a gente precisa trabalhar ali em si, né? Mas o que eu posso trazer para você nesse vídeo é que você comece a valorizar aonde está os seus pontos de afeto, aonde você consegue nutrir esses afetos, porque isso vai impactar diretamente na sua saúde financeira, ok? Quando você se permite trocar afeto, né? Entender isso como algo importante na sua vida, na onde você tem afeto, e é isso, não tô falando aqui só se você namora, não tô falando dessa relação apenas de casal, mas se você namora, se você tem essa relação, se nutra desse afeto. Se você não tem essa relação, é isso, você pode buscar na sua família. Se não tem essa dinâmica dos afetos na sua família, dentro das suas amizades. Poxa, eu não tenho nada disso, Mená. Então busca nas plantas, busca nos animais. É isso, eu tenho o seu cachorrinho de estimação, seu gatinho, seu peixe. É isso, eu tenho uma planta, uma árvore. Você precisa de uma vida onde você possa estabelecer vínculos, onde você possa trocar afeto, para que você não direcione isso para a energia do dinheiro, para a sua relação com as suas finanças, porque vai dar ruim e você nunca vai suprir a sua necessidade de afeto com dinheiro. Pode acreditar. Seria até mais fácil se a gente conseguisse fazer isso, mas não é. E se você quer ter uma relação mais próspera realmente com o dinheiro, fazer mais dinheiro, trabalhar de uma maneira mais leve, né? Ter um consumo que realmente seja para aquilo que faça sentido para você, que você pegue esse dinheiro e ele se multiplique, porque você sabe investir ele, você sabe investir em coisas que faz com que você gere mais dinheiro. Essa relação, esse lugar é um lugar possível, desde que você consiga entender também e admita a importância dos afetos para a saúde, para a sua saúde financeira e material. Quero saber, minha rainha linda e poderosa, como que chega esse babado todo lindo aqui pra você? Deixa os comentários aqui embaixo, nem que seja um coração, nem que seja um dinheirinho, nem que seja uma cabeça explodindo. Deixa o comentário aqui embaixo, eu quero saber como chega esse conteúdo pra você. Não deixa de ver o comentário fixado sobre o doce como mel. Entra, leia, veja se você se conecta com essa energia, que você vai ser super bem-vinda nessa colmeia linda e maravilhosa de mulheres doces e leves e prósperas, tá? Muito obrigada pela sua companhia e axé pra nós.